Olá, eu sou o Sérgio Eu sou a Susana. e hoje vamos falar do Variações. Sim, foi o filme que vocês escolheram no Instagram. Sim, eu continuo a querer fazer um de Diamantino, mas fica para outra altura. Sim, então não perguntasse às pessoas. Tu é que perguntaste. A culpa tinha de ser minha, não era? Não, de qualquer maneira, nós queríamos também falar do Variações, que é um filme sobre a vida do António Ribeiro, que ficou mais conhecido como António Variações, músico do final dos anos 70 e início dos 80. E este filme trata do período entre 1977 e 1984, da altura da morte dele, e é uma visão da parte mais íntima da vida dele. Não se centra tanto nos espetáculos, mas sim em quem era o António Variações. Sim, isto originalmente saiu de uma ideia que o realizador, João Maia, teve de tentar fazer um filme sobre o panorama do rock nacional nos anos 80. Entretanto, ele, durante a pesquisa, deparou-se com a história de António Variações e achou que teria um potencial para ser transformado em filme. Ao que parece, teve que candidatar-se 8 vezes aos subsídios do ICA até lhe ser finalmente atribuído um. O que me faz, se calhar, pensar que, tendo em conta que este filme foi um sucesso de bilheteiras, teve 277 mil espectadores, Sim. que os critérios de atribuição de subsídios do ICA, se calhar, deveriam ser revistos. Porque foram precisas 8 vezes para reconhecer o potencial comercial de um filme como este. Correto. Entretanto, passado toda essa barreira do subsídio, o filme ainda teve parado mais outros 10 anos, porque não se sabe bem ao certo. O realizador acabou por ir morar para os Estados Unidos. Não sei se também esta paragem teve a ver com direitos das músicas. É engraçado estares a falar da parte da recuperação das músicas. O João Maia entregou esta tarefa ao Armando Teixeira, que esteve a fazer quase um trabalho de redescoberta das cassetes que existem do António Variações. Sim. A gravar no seu gravador. Na casa de banho. Na casa de banho. Ele pegou nestas gravações e teve quase de perceber como é que certas gravações pequenas de inícios de música que existiam, como é que elas poderia ter transformado nos ensaios que teve com os músicos amadores, que tu vês no filme. E a forma como é construída uma música com um grupo, tu tens apenas uma ideia inicial, tens um som que queres transmitir, e a forma como eles depois em grupo conseguem construí-la e chegar ao produto final, que são as músicas que tu vês representadas no filme. E foi também, se calhar, uma das partes que eu mais gostei do filme. Sim. Foi essa parte dos ensaios, onde tu vês ali um António Variações, que basicamente é uma pessoa que quer cantar, não tem formação nenhuma, não. É literalmente só um desejo de ser cantor, e ele ali, nesses ensaios, é até representado como não conseguindo seguir o ritmo. E é perfeitamente normal, isso é perfeitamente natural nos ensaios, é assim que as bandas ensaiam, há sempre dificuldades, ou de um ou de outro elemento, e foi giro entregarem essa parte ao Variações, não tornarem num papel de cantor perfeito, porque não era. E até a certa altura entregam-lhe uma caixa de ritmos, um desses músicos, e depois a parte de ele estar em casa, ali a descobrir como é que aquilo funcionava e como é que havia de construir uma música ou escolher um ritmo para uma música, eu acho toda essa parte das mais interessantes. Sim, e isso acompanhado com a interpretação excepcional do Sérgio Praia, que não fez uma cópia exata do António Variações, até porque não há registros em vídeo de como é que ele era, não há muita coisa. Tu tens as entrevistas com o Júlio Isidro, mas isso lá está. Não é o que uma pessoa é no dia-a-dia, claro, nem na sua intimidade, e aqui o filme retrata muito mais essa parte e a procura do Sérgio Praia até para aprender a cantar, porque ele não sabia cantar e aprendeu também para este filme, e é quase também a construção dele numa visão de quem seria o António Variações. E eu tenho mesmo de dizer que a visão do Sérgio Praia é absolutamente extraordinária. É brilhante, eu acho que tu quase que te apaixonas por aquela personagem. Sim. E sentes realmente... Houve alturas do filme em que senti uma grande solidão, senti ali realmente uma grande procura daquela pessoa em querer fazer música, em querer transmitir o que está lá dentro, porque ele até tinha muita dificuldade em relacionar-se com os amantes, com as pessoas com quem ele se dava. Eles falam muito da relação que havia entre ele e depois foi o dono do Trumps, que era o Fernando Ataíde. Certo. E vês que ele tem ali uma grande dificuldade no relacionamento emocional com outra pessoa, mas na música
ele aí é que conseguia exprimir quem ele era, e para ele a música era a grande paixão da vida dele. Outra coisa que eu também gostei foi da química entre os personagens do António Variações e do Luís... Vita, o da Renascença. Não. Não, calça não, Antônio. Não, por favor. Não, já temos, tá? Vou mandar revelar isso aqui. Sim. Aquela relação de quase sidekick do outro sempre a dar-lhe apoio, e tu consegues e vamos em frente, eu acredito neste projeto. Sim. E se calhar também isso foi importante para o Variações, lá está, não sabemos se foi realmente assim, mas também se foi importante para ele ter alguém que o apoiasse, até mesmo quando assinou o contrato discográfico e ficou uma data de anos sem gravar. O facto de não lhe darem a oportunidade de gravar logo, quer dizer que privou ao resto das pessoas, neste caso dos portugueses, de mais obras discográficas de António Variações. Sim, ele começou bastante tarde. Sim, é outra coisa que aprendi. O primeiro álbum que ele gravou foi aos 37 anos. Ele morreu aos 39. Sim, olha lá tudo o que nós perdemos. A minha relação com o António Variações não é muito grande, porque ele morreu o ano antes de eu nascer. E em minha casa sempre só ouviu muita música, mas realmente António Variações não era o mais presente. Mas há uma coisa que tenho que referir, é que as músicas do António Variações, mesmo que tu não o tenhas ouvido ativamente, são músicas que ficam no teu dia-a-dia. O é para amanhã, mas podias fazer hoje, quem é que nunca pensou nisso? Quando a cabeça não tem juízo. Ou só estou bem onde não estou, até são quase temas adolescentes ou de início de uma vida adulta, em que de vez em quando passa pela cabeça, que estão presentes na nossa vida. E ele, como tu disseste, tem um portfólio tão pequeno, tão bom, tão reconhecível na nossa cultura, e imagina só o que nós não perdemos. Exato. Com a morte tão prematura dele. Outra coisa que eu achei que resultou mesmo muito bem neste filme foi a parte da caracterização e da cenografia, que era o guarda-roupa, maquilhagem, cabelos. Acho que estava tudo impecável e transportou-me mesmo para aquela altura, para os anos 80. Sim, sem dúvida, e ele usava aquelas roupas de mulher que, olha, assentavam-lhe que nem uma luva. Só ele é que podia usar aquilo, não é? E tanto o Sérgio Praia como o António Variações, eu não tinha ideia que o Variações era assim tão fit. Ele tinha um corpo e ele não bebia, não fumava, não tomava drogas, que eu também não tinha nada essa ideia. Havia talvez um certo preconceito até da minha parte, que pessoas nos anos 80, aquilo devia ser era a vida louca, principalmente quando associado à homossexualidade. Sim, eu lembro perfeitamente de lá em casa, também não se ouvia muito, mas eu tinha a noção que quando aparecia uma música dele a dar na televisão, tipo antes de começar o jornal e havia minutos para preencher, a RTP costumava passar videoclipes às vezes. E quando dava ao António Variações, eu lembro-me de ver a minha mãe quase a parar para ver o videoclipe, porque achava imensa graça. E realmente era fascinante. As músicas são boas, são letras simples, são fáceis de te identificares. Sim. E o facto de estarmos há pouco a dizer que entre o ter gravado o primeiro álbum e ter morrido, ter passado tão pouco tempo, também é uma prova do quanto ele marcou a cultura portuguesa, não é? Sim. Sem dúvida, e a quantidade de covers e de homenagens que lhe são feitas. Eu, por exemplo, a música do Toma Compreender que isso passa, eu não sabia que a música era dele. Para mim aquilo era do Estúdio Rural, não era dele. Olha, eu aqui tenho de referir duas coisas que eu vi na net, duas críticas que eu vi na net em relação a deste filme. Uma com a qual eu concordo, que é a parte da sonoplastia. Sim. Que nós, a meio do filme, tivemos de ligar as legendas porque não estávamos a conseguir acompanhar. É chato em 2019, 2020, 2021 não conseguis entender diálogos de um filme. Não é no filme todo, é em certas partes, mas é como tu disseste, tiveste que ligar as legendas. Há outra crítica que tem a ver com quase a história do filme. Por exemplo, houve um irmão do António Variações, o irmão mais novo, não interessa. Não interessa. São tantos. Sim, 12. Que diz que se focaram demasiado na homossexualidade do António. Eu acho que isso é completamente irrelevante. Eu não senti isso. Obviamente que a parte da homossexualidade tinha de aparecer, porque era realmente a orientação dele. E é um filme biográfico, não é? É um filme biográfico e fala da vida íntima dele, portanto,
tinha de aparecer, não há assim nada, tens um beijo, 2 beijos, Sim, não tens nada de especial, não é como muitos outros filmes portugueses em que se não tens um par de mamas nos 10 primeiros minutos, aquilo não rola. Maminhas é aquela coisa. Está bem, mas Mas às sim, vezes é desnecessário. já a própria manager barra amiga também se veio queixar que o filme basicamente foi construído quase que para ir a festivais gay, se calhar para o realizador ser mais reconhecido. Nada. Honestamente, também não consigo concordar. Obviamente, não fui amigo do António Variações, não conhecia a pessoa dele, mas não achei nada descabido, nem nada desproporcional, nem achei que houvesse ali uma agenda por trás. Não. Simplesmente está a retratar a vida de um homem que tinha talento e que era homossexual. Pronto. E dizem também que não se falou tanto das músicas conhecidas, nem de concertos importantes, como foi a abertura que ele fez para o concerto da Amália Rodrigues. Sim, isso... a mim não me fez falta. Eu acho que são cenas que estão realmente mencionadas no filme, mas eu acho que não era o importante aqui. O que o realizador aqui queria mostrar era a parte mais íntima, não eram tão aquelas partes que as pessoas conhecem e que quem viveu na altura realmente viu. Eu quero é dar a outra perspectiva do António, que nós não conhecemos, ninguém conhece, isto é ficcionado. Eu realmente também consigo perceber aquele criticismo que também muita gente referiu do filme não mostrar a parte em que o António Ribeiro se transforma em António Variações, porque quando tu és introduzido aqui ao personagem, ao António Variações, já é aquela figura que tu conheces, com aquelas roupas, com a barba, não há uma abordagem ao antes sem ser a parte da infância. Mas também se calhar, se já há tão poucos registros de quando ele era famoso, tinhas de inventar tanto. Exato, provavelmente irias inventar muito e não ia ser um filme biográfico. E não ia ser tão credível. Certo. Resumindo, eu gostei do filme, mesmo não sendo um filme perfeito, aparentemente também o público em geral também gostou, e isto acho que é um passo na direção certa. Eu gostava até ver de filmes no futuro sobre, sei lá, chutes, o HF. O HF, sim, e principalmente o tema do stalking que ele sofre, eu acho que... Exato, sinceramente, eu estou-me a rir, mas é sinceramente um tema que poderia ser abordado e falado de uma maneira realmente muito mais séria e ver os efeitos que isso tem na vida de uma pessoa. Claro. Um que eu gostava de ver era talvez o do GNR. Com o quê? Com o Rui Reininho? Sim, com uma perspectiva do género do The Father, em que era tudo visto na cabeça dele. Que droga é que tu não experimentaste? Diz? Fica a dica. E olha, acho que está tudo, não? Não, falta dizer onde é que nos podem ver e coisas do YouTube. Seca. Sim, exato. tem que ser. Ok, então... YouTube, vocês podem fazer like, podem subscrever, podem guardar também o vídeo, parece que isso é fixe para o YouTube. Podem ver, podem acompanhar no Facebook, no Instagram, é que nós fazemos estas perguntas fantásticas sobre os filmes que vocês querem ver. Não sei se vamos fazer mais. Mas que o Sérgio, pelos vistos, depois não concorda. Letterboxd também, e acho que agora sim, está tudo. Não falta mais nada. Até para a semana. Até para a semana.